nessa amada igreja, juntamente com os irmãos, louvando, adorando, bendizendo ao nome do Senhor. Quero agradecer ao meu grande amigo Jorge Luiz pelo convite, que ele nos fez para estarmos aqui, para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Pastor Wagner Amaral também, esteve ali na congregação ali em Bom Jesus, deixando uma palavra abençoada. Eu recebi de Deus através desse homem de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade. Sem perda de tempo, abre a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O versículo é o versículo de número 16. Atos, capítulo 16, versículo 16. Para a nossa meditação. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera só mais um pouco. Eu espero você encontrar. Atos, capítulo 16, versículo 16. Que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Ordeno-te, sai dela em nome de Jesus. Ele saiu na mesma hora. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram à praça, à presença das autoridades. E tendo-os levado às autoridades, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade, e ensinam costumes que não nos é lícito receber nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muito açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvor a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. Meu Deus. E de repente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as prisões. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando, bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Deus for bem, glória. Glória a Deus. Deus tremendo. Eu tenho uma palavra rema da parte de Deus para o seu coração nessa noite. Louvado seja Deus. Glória. O livro que nós se deparamos com ele nessa noite, Atos dos Apóstolos, nós sabemos que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o médico amado.
ele é o autor desse livro e ele também é o autor do Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Atos dos Apóstolos, ele nos traz um relato preciso sobre o estabelecimento da igreja em Jerusalém e a expansão da mesma até o Império Romano. É em Atos dos Apóstolos que nós também se deparamos com as obras do Espírito Santo. Nós vemos em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo de Deus se manifestando de uma forma tremenda e poderosa. Nós sabemos que em Atos, no capítulo 2, quando aconteceu o dia de Pentecoste, a Bíblia nos diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento como de um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam reunidos, e pousaram sobre cada um deles línguas como de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas e foram cheios do Espírito Santo. Daí para frente nós contemplamos as obras do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. O capítulo que nós se deparamos com ele nessa noite, o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, e o versículo que nós lemos nessa noite, ele vai nos ressaltar que Paulo, ele estava na Macedônia. Ele estava onde? A Bíblia diz que Paulo, estando na sua segunda viagem missionária na Macedônia, ele vai até a cidade de Filipos, que era uma cidade da Macedônia. E a Bíblia diz que Paulo, colocando os pés nessa cidade, ele já logo procura um lugar de oração. Paulo e Silas, Silas o acompanhava, eles procuram um lugar para poder se comunicar com Deus, para poder falar com Deus, para poder entrar em contato com Deus, para poder entrar na presença de Deus. E diz a Bíblia que Paulo e Silas, eles vão até a beira de um rio, aonde se costumava a fazer oração, e eles vão até aquele lugar para poder orar. E a Bíblia diz que ali havia uma mulher cujo nome era Lídia. A Bíblia diz, presbítero Jorge Luiz, que essa mulher, que era uma comerciante, ela era vendedora de tecido de púrpura. A Bíblia diz que essa comerciante Lídia, ela ouvia atentamente o que Paulo e Silas falavam, lembrando que Paulo e Silas, eles foram até a Macedônia, eles foram até a cidade de Filipos, pregaram o Evangelho, eles foram ali anunciar as boas novas da salvação. Então Lídia, ela ouvia atentamente, porque diz a Bíblia que o Espírito Santo, diz a Bíblia que Deus, ele começou a trabalhar na vida dessa moça, ele começou a trabalhar no coração dela, para ela ouvir atentamente o que Paulo e Silas falavam. E a Bíblia diz que Paulo e Silas falavam, e aquela moça, ela ouvia atentamente. Creio eu que quando Paulo e Silas falavam, anunciava o Evangelho ali em Filipos, e Lídia prestando atenção, eu creio que o Espírito Santo ia trabalhando na vida dela, a palavra ia entrando no coração dela de uma forma poderosamente, e a palavra do Senhor, através de Paulo e Silas, entrou no coração dessa comerciante,
chamada Lídia, de uma forma tão poderosa, que diz a Bíblia que ela se rendeu aos pés do Senhor. Diz a Bíblia que ela aceitou o Senhor Jesus como Salvador da vida dela. Mas não foi só Lídia que aceitou o Senhor Jesus como Salvador da vida dela. Não foi só Lídia que foi salva. Diz a Bíblia que toda a casa de Lídia foi salva, foi alcançada pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Lídia e a sua casa, a sua família foram transformadas através da pregação do Evangelho por Paulo e Silas. Eu quero chamar tua atenção nessa noite. Preste bem atenção, para você não perder a linha da mensagem. Jorge Luiz, raciocine comigo. Lídia se converte ao Evangelho. Lídia aceita Jesus como Salvador da vida dela. E a sua casa também é alcançada pela pregação da palavra. Agora eu quero que você imagine comigo, raciocine comigo, como que o diabo ele ficou furioso porque Lídia e a sua casa tinha sido alcançada pelo poder da palavra, tinham sido libertos. O diabo ele fica furioso quando você anuncia o Evangelho de Cristo, quando você prega a palavra do Senhor Jesus e alguém se converte ao Evangelho. O diabo ele fica furioso quando você se coloca à disposição para poder fazer a obra de Deus, para você ir em busca das almas que estão sendo escravizadas, sendo aprisionadas por ele. O diabo ele fica furioso se você colocou no seu coração o propósito de fazer a obra de Deus, o propósito de ganhar almas para o reino de Deus. Pode se preparar, porque o diabo ele vai se levantar com unhas e dentes para poder te parar. Ele vai se levantar contra a sua vida para poder te perseguir, para poder tentar te derrotar, para poder tentar você desanimar. Mas na mesma medida que ele se levantar, aquele que é o dono da boa obra que você está fazendo, ele vai se levantar para te defender contra os ataques do adversário. Aquele que é o dono da obra, ele vai se levantar para poder te proteger, porque aquele que te chamou, aquele que te levantou para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para fazer a obra dele, ele te garante na trajetória da obra dele. Deus ele te garante. Pode o diabo se levantar contra o teu ministério, pode o diabo se levantar contra o teu chamado, pode o diabo se levantar e dizer: eu vou derrubar ele, eu vou derrubar ela, ele não vai até o fim, porque eu vou armar uma cilada e ele vai cair. Pensa ele que vai te derrubar. Quem não te chamou foi homem, quem te vocacionou não foi homem, quem te levantou não foi homem. Só quem acredita que foi chamado por Deus, pelo amor de Deus, abre essa boca santa, bonita que Jesus te deu, e incendeia esse lugar de glória, porque Deus está me dizendo que se você ainda não foi levantado, ele vai te levantar com autoridade para poder pregar o Evangelho, para poder ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus está me dizendo que ele vai te chamar. Quando se disponibilizamos para fazer a obra de Deus,
para fazer aquilo que Ele nos ordenou. E nós sabemos que uma coisa Ele nos ordenou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meu Deus! E era o que Paulo e Silas estavam cumprindo. Paulo fez 3 viagens missionárias. Essa aqui é a segunda. Paulo ganhou muitas almas para Jesus. Foi o homem que mais plantou igreja, que mais estabeleceu igrejas. E o diabo se levantou contra a vida dele para poder tentar paralisar ele, para poder tentar parar ele. Diz a Bíblia que após isso, após Lídia se converter, após a sua casa se converter, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles vão novamente para um lugar de oração. E a Bíblia nos diz que quando Paulo e Silas, eles estavam caminhando em direção ao lugar de oração, a Bíblia diz que vai surgir uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação, ele dava a capacidade, ele dava a possibilidade a essa jovem de adivinhar a vida das pessoas, de prever o futuro das pessoas. E a Bíblia vai dizer que essa jovem, além de ela ser escravizada por Satanás, ela ainda era escravizada por 13 senhores que dava ordem a ela, que se aproveitava da infeliz condição daquela jovem. Os historiadores, Jorge Luiz, aqueles que estudaram afinco, eles nos informam que essa jovem, ela tinha 13 senhores que se aproveitava dela, por ela ter a capacidade, por ela ter a possibilidade de adivinhar a vida das pessoas. Cá para nós, essa jovem, ela era escrava 2 vezes. Uma, ela era escrava por Satanás, que estava possuindo o corpo dela e dando a ela a possibilidade de adivinhar a vida das pessoas. E ela também era escrava por esses 13 senhores que se aproveitava dela, explorava a coitada pobre jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Só que algo extraordinário vai acontecer aqui. Algo magnífico vai acontecer aqui. Diz a Bíblia Sagrada que quando Paulo e Silas estavam indo em direção ao lugar de oração, essa jovem, ela ergue a voz e grita: esses homens que vão aí são servos do Deus Altíssimo. Eles nos mostram o caminho da salvação. O espírito maligno que possuía aquela jovem, Jorge Luiz, ele se manifestou para tentar enganar Paulo e Silas, para tentar confundir Paulo e Silas, dizendo: esses homens que vão aí são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O espírito maligno estava escravizando aquela jovem, ela estava presa na mão de Satanás, e o mesmo espírito que estava escravizando ela tenta enganar Paulo e Silas. Mas vem cá, vou falar bem alto para o diabo escutar. Quem é que consegue enganar um crente cheio do Espírito Santo? Qual é o demônio que consegue confundir um crente cheio do Espírito Santo? Qual é o demônio que consegue passar para trás um crente que tem intimidade com o eterno Deus? Um crente
ambiente de oração, porque Paulo e Silas, eles eram esses tipos de crente, eles eram crentes que tinham intimidade com o Eterno, eles eram crentes que viviam à base de oração, eles viviam orando incessantemente, incansavelmente. Então o diabo tentou enganar eles. Só que crente cheio do Espírito Santo, ele tem visão de Deus. Aleluia. Ele sabe quando é o diabo e quando não é. Paulo e Silas, eles tinham visão espiritual o suficiente para entender se era jovem que estava elogiando eles ou se era o espírito maligno que estava tentando enganar eles. Porque crente cheio do Espírito Santo, ele tem visão espiritual. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem visão de águia. Ele sabe quando o diabo está armando uma cilada para ele cair. Ele sabe muito bem, Arilson, quando alguém chega diante dele para lhe fazer uma proposta, aparentemente, mas ele sabe que é o diabo que está por trás daquela proposta para dar uma rasteira nele. Ele sabe muito bem quando é o diabo que está agindo. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem capacidade suficiente para entender o mundo espiritual. E Deus está me dizendo aqui nessa noite que Ele vai te dar capacidade espiritual, visão espiritual, para você entender o mundo espiritual. Quando o diabo se levantar para poder querer te dar uma rasteira, para poder querer te enganar, para poder te fazer de trouxa, quando o diabo ele se levantar no meio da luta que você está passando, para soprar os seus ouvidos e dizer assim para você: você não vai vencer, a luta é muito grande, não tem como você atravessar essa luta, não tem como você alcançar o teu objetivo, não tem como você vencer esses problemas. Aí Deus ele vai te dar visão espiritual para você entender que o diabo ele está querendo te desanimar, que o diabo ele está querendo fazer você retroceder, porque é nas horas mais difíceis, pastor, que o diabo vem para poder tentar nos desanimar. É nas horas mais difíceis que ele vem nos mostrar o tamanho do problema, o tamanho da luta, e dizer que nós não temos capacidade de vencer. Mas eu vim lá de com Jesus, como profeta de Deus, para dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu vim lá de com Jesus para dizer para você que as lutas que você está vivenciando não é para a tua derrota, não é para o teu fracasso. As lutas que você está vivenciando é para você ganhar experiência com Deus. Deus ele vai te fazer crescer em meio a essas lutas, e a vitória vai chegar nas tuas mãos. Vai chegar. Ele vai te dar visão espiritual. Diga para a pessoa que está no seu lado: ele vai te dar visão espiritual. Ele vai te dar visão para você entender que a sua luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades. Ele vai te dar visão para você entender que aquele que te afronta não é ele que está te afrontando, é o teu adversário que está por trás, está usando ele para te afrontar, para te tirar da graça, fazer você falar algo que não deve, fazer você discutir, fazer você dar um mau testemunho. Mas eu profetizo que todas as afrontas do diabo contra a tua vida vão cair por terra hoje. Eu profetizo que diante dessa afronta, o diabo não vai sair vencedor, o diabo não vai ver você se estressar, o diabo não vai ver você discutir. Eu profetizo que você vai sair vencedor diante dessa afronta, porque quem peleja por você, quem luta as suas guerras, é o leão da tribo de Judá. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que quem peleja por você,
você. Quem luta as suas lutas é o leão da tribo de Judá. É aquele que te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Ele te garante a vitória e você vai sair vitorioso. É assim que o diabo faz. Ele escraviza a vida do ser humano. Ele coloca o ser humano abaixo. O diabo, ele quer tratar o ser humano como não como um cachorro. Ele quer tratar o ser humano como um lixo. Um lixo. Deus sabe. Ele quer escravizar a pessoa no pecado. Porque ele sabe que se a pessoa continuar na prática do pecado, do erro, ele sabe que a pessoa é dele. O diabo, ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. E era o que ele estava fazendo com essa jovem. Mas algo magnífico, tremendo vai acontecer. O diabo, ele escravizou essa jovem até o momento em que apareceram dois homens de Deus na frente dessa jovem, Paulo e Silas. Paulo e Silas não foram a Filipos em vão. Eles foram ali cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia Paulo e Silas. Levava, pastor, Paulo e Silas. Porque crente cheio do Espírito Santo é conduzido por Deus. Crente cheio do Espírito Santo não anda por vista, mas ele anda no centro da vontade de Deus. Ele não canta o que ele quer, ele não prega o que ele quer, ele não faz o que ele quer, mas ele faz o que está de acordo com a vontade de Deus. Paulo e Silas estavam no centro da vontade de Deus, e por eles estarem no centro da vontade de Deus, por eles serem obedientes à voz de Deus, está fazendo a vontade do Eterno, o Espírito Santo era com eles, Deus estava com eles. Ei, querido, Deus, ele vai estar contigo até o momento que você estiver no centro da vontade dele. Deus, ele vai estar do seu lado até o momento em que você estiver dando ouvido à voz dele. Se você estiver no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo, ele vai sempre morar dentro de você, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Cá para nós, o que faz a diferença em um homem e uma mulher de Deus não é uma pregação linda, não é um louvor lindo, não é terno e gravata. O que faz a diferença no homem e numa mulher de Deus não é saber teologia. O que faz a diferença ainda é o Espírito Santo. O que faz a diferença nessa igreja, pastor, é o Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo pairando aqui neste lugar. Só não sente quem não quer, só não dá lugar quem não quer. Quem está ligado está entendendo a palavra. Quem está ligado está sentindo o que eu estou sentindo pairando aqui nessa igreja. Deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo de Deus te envolver nessa noite. Eu vou dar 30 segundos para você abrir a tua boca e adorar aquele que fez os céus e a terra. Vai, começa a fazer barulho de glória, começa a fazer barulho de aleluia aqui neste lugar, porque Deus está me dizendo, pastor, que tem renovo para crente aqui nessa noite. Deus está me dizendo que tem restauração espiritual. Eu quero profetizar que o diabo não vai te parar, o homem não vai te parar, o diabo não vai fazer você retroceder, porque quem está na tua vida, ele ainda vence batalhas.
estou sentindo uma presença forte aqui nesse altar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Decantarabia, subiai de Galaxéria. Aleluia. Alamanchuai de Cantarabia. Glória. Crentes cheios do Espírito Santo. Ei, vira para esse crente que está do teu lado aí, profetiza para ele. Diga para ele assim: o fogo vai arder continuamente no teu altar, vai arder continuamente na tua vida. Enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo vai estar aí dentro de você, alojado, agarrado, não vai te soltar por nada, porque o Espírito Santo, ele é apaixonado por quem faz a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele é apaixonado por crente que adora a Deus em espírito e em verdade. Se você é crente que adora a Deus em espírito e em verdade, começa a glorificar, começa a adorar, porque hoje é noite de milagre. Decantarábia. Vontade de voar aqui nessa igreja. O Jorge Luiz falou aqui, né? Tem pregador que vem trazer a palavra, mas vem com a sua soberba, com a sua arrogância, querendo impressionar, querendo falar aquilo que ele acha que vai dar certo. Mas a unção não desce, a glória não desce, o Espírito Santo não paira sobre a igreja, não se move, porque a minha Bíblia diz que Deus, ele bate de frente com o soberbo, Deus, ele bate de frente com o arrogante. Uma coisa, pastor, que Deus, ele não suporta na sua igreja é a soberba, é a arrogância. Tem pregadores por aí que eu fico vendo, eu fico observando e eu fico com dó, eu fico com pena, porque Deus até elevou eles a um patamar de glória, Deus até elevou eles a um estágio de glória. São pregadores da palavra do Senhor influentes, mas perderam o céu, perderam a graça, perderam o Espírito Santo. Só ficou o conhecimento, e conhecimento sem graça, sem o céu, sem o Espírito Santo não leva a nada. O homem, ele pode ter bastante conhecimento, ele pode ter faculdade teológica, ele pode, Jorge Luiz, falar bonito, mas se ele não tiver o Espírito Santo, a igreja não recebe, a igreja não é incendiada, a igreja não é avivada, porque quem faz a diferença é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele quer te tocar, ele quer te mover, ele quer te usar, ele quer te usar, deixa ele te usar. Meu Deus, meu Deus, Jesus de Nazaré, meu Deus, olha o que vai acontecer agora, Jorge Luiz. Pastor, Paulo estava cheio do Espírito. Vem cá, Jorge Luiz. meu Deus, Eita, Jesus. Vem cá. Faz de conta que você é aquela jovem possessa. Estou dando um exemplo, gente. Ele é um cheio do Espírito Santo. Então, coração. É um exemplo. Aí, você está dizendo, esses homens que vão aí são servos de Deus. meu Deus, Esses homens que vão aí são servos de Deus. oh glória, A Bíblia diz, pastor, que Paulo ficou perturbado com isso. A Bíblia diz que Paulo ficou indignado, porque ele sabia que não era jovem que estava elogiando ele, era o espírito maligno. E crente cheio do Espírito Santo, ele não aceita elogio do diabo, porque elogio do diabo engana. Então Paulo ficou perturbado. Aí Paulo, Jorge Luiz, ele vai dizer para a jovem, para o espírito maligno, né, que estava na jovem: Meu Deus! olha aqui, olha para cá, olha para cá. oh glória, Olha só o que Paulo vai dizer.
Paulo entendeu que aquela jovem estava possessa. Ninguém falou para Paulo. Ninguém chegou para ele, Jorge Luiz, e falou assim: essa jovem aí está possessa. Ela tem um espírito de adivinhação. Me mostra na Bíblia onde tem alguém dizendo para Paulo. Só que crente espiritual, meu filho, ele vê o bicho de longe. Igual o pastor Alexandre falou aqui, né? Pastora Cecília, mulher guerreira, mulher de Deus, né? Já chegou no centro de macumba colocando bicho para correr. Então ele entendeu que o espírito estava possuindo aquela jovem. E ele vai olhar bastante indignado, pastor, com bastante raiva daquela jovem, não com raiva dela, mas com raiva do espírito maligno que estava escravizando ela. Olha só, Paulo chega no Espírito Santo, ele só vai dirigir uma palavra ao espírito maligno. Ele vai dizer assim, ele vai dizer assim: em nome de Jesus, sai dela agora. O espírito maligno, perna para quem te quer. Você não entendeu? O espírito maligno, perna para quem te quer. Ele teve que bater em retirada, ele teve que correr, porque o espírito maligno, quando ele se depara com um homem, com uma mulher cheia do Espírito Santo, querido, ele tem que bater em retirada. Quando ele se depara com um crente canela de fogo, ele tem que bater em retirada. Ele não fica isso, ele bate em retirada, porque o poder de Deus é maior. Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. E eu profetizo que essa autoridade vai pairar sobre a tua vida. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória. Pegou não? Você vai pegar agora. Eu estou dizendo em nome de Jesus que essa autoridade que foi derramada na vida de Paulo e Silas vai ser derramada, vai pairar sobre a tua vida nessa noite. Você vai colocar o diabo para correr quando ele quiser se andar na tua casa. Você vai colocar o diabo para correr quando ele se atrever a se andar no meio da família, para poder criar contenda, desunião. Você vai colocar ele para correr quando ele quiser fechar as portas. Vai, porque a autoridade está pairando. Pega a autoridade. Pega a autoridade. A Bíblia diz que aquele espírito sai e a jovem fica ali. Ela fica ali? Mais alta, ela fica ali? Ela fica liberta. Pastor Wagner, meu amado, ela fica liberta. Porque dois homens cheios do Espírito Santo colocou o diabo para correr. É isso que Deus fará com você. Deus, ele vai te usar não só dentro da igreja. Não. Deus, ele não vai te usar para você pregar só aqui. Deus, ele vai te usar para você pregar para os drogados, para as prostitutas. É aquela vizinha sua que é macumbeira, que ainda não se converteu e ainda fica fazendo macumba para poder te derrubar, para te derrotar. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui com uma autoridade tão grande, mas tão grande, que você vai pregar a palavra para ela com autoridade e ela vai se converter aos pés do Senhor, porque o espírito maligno vai bater em retirada. Eu quero profetizar nessa noite que as obras do diabo contra a tua vida estão sendo desfeitas, porque a autoridade de Deus está começando a pairar sobre a tua vida aqui nessa noite. Ela foi liberta. Olha só o poder, pastor Wagner, que a palavra tem. A palavra libertou essa mulher. Foi a palavra. A autoridade. Porque Paulo, ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha palavra, ele tinha bom testemunho. Porque crente cheio do Espírito Santo é assim, pastor Wagner. Ele tem bom testemunho, ele tem palavra. Aleluia. Ele tem autoridade. Então essa jovem, ela foi liberta.
estava sendo escravizada. Aí a Bíblia diz que os 13 senhores dessa jovem, eles vão ficar com muita fúria, com muita raiva, porque a esperança do lucro, lucros que eles obtinham através da adivinhação dessa jovem, foi perdido. Eles passaram a manter esse lucro, porque a jovem adivinhava e dava lucros a eles, dava dinheiros a eles, amigos. Então eles ficaram com raiva. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão pegar, vão falar para as autoridades o que aconteceu. Eles vão pegar Paulo e Silas, vão levar perante as autoridades e vão dizer aqui, assim para as autoridades: o negócio é o seguinte, autoridades, governantes, esses dois homens que estão aqui, Paulo e Silas, eles querem nos ensinar ensinamentos que não podemos receber e nem praticar, porque nós somos romanos, nós só praticamos os ensinamentos de Roma. Aí a Bíblia vai dizer que as autoridades em praça pública, isso foi em praça pública, perante o povo, a Bíblia vai dizer que eles pegam Paulo e Silas, rasgam as vestes de Paulo e Silas, pastor, deixam Paulo e Silas despidos, humilham Paulo e Silas, e a vara come no lombo de Paulo e Silas. Como eu falei aqui, que quando nós se colocamos à disposição para fazer a obra de Deus, o diabo se levanta, a perseguição se levanta. Quando você estava lá no mundo, querido, você não tinha toda a perseguição. Tinha? Não. O negócio não se estreitava, né? Como se estreita, às vezes fica meio estreito hoje. Por quê? Porque enquanto você está lá no mundo, enquanto você está cantando para o diabo, com o nosso João Arilson, que era folião, né, Arilson? Cantava para o diabo, tocava para o diabo a noite toda. Ele contou lá um testemunho lá na igreja onde nós pregamos quinta-feira. Ele foi lá comigo, foi cantar, e ele falou que ele tocava lá perto da igreja e tentava fazer um barulho maior para poder abafar o som da igreja. Mas aí Jesus pegou ele e transformou ele. Jesus libertou a vida dele. Deus tem um projeto lindo na vida dele. Só que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos perseguição, temos lutas, mas também temos vitória. Temos conquistas. Diga para o teu irmão, você não vai ficar na luta a vida toda. Vai passar, como foi cantado aqui. É só um período. Deus está te levando por esse caminho para você ganhar experiência com Ele. Deus está te levando por esse caminho para você se aproximar mais dEle, ficar íntimo dEle e para você agarrar o troféu da vitória. Eu acredito nessa palavra. Aí, a Bíblia vai dizer que eles apanham muito. Paulo e Silas apanham muito. E a Bíblia vai dizer, eles são chicoteados. Aí, Arius, as autoridades dão uma ordem ao carcereiro. O carcereiro, aquele que ficava na responsabilidade dos prisioneiros, recebe uma ordem: pega esses dois aí e aprisiona eles, leva para a prisão. E outra, coloca num cárcere de mais alta segurança. Cárcere de mais alta segurança, lá em Roma, era para prisioneiros perigosíssimos, criminosos perigosíssimos. Paulo e Silas aqui estão sendo tratados como criminosos perigosíssimos. Perigosos. E eles não eram criminosos. Aí eles são jogados no cárcere de mais alta segurança. Aí sabe o que o carcereiro faz? O carcereiro... Eu já sabia que aquele carcereiro ia se converteu, Jorge Luiz. Porque no texto diz a Bíblia que ele se converteu. Eu creio que o Espírito Santo começou a trabalhar no coração daquele carcereiro. Porque a Bíblia diz que ele vai prender os pés de Paulo e Silas no tronco. Ele prende o quê? Vai pra cá. Os pés de Silas no tronco eram duas braçadeiras de ferro pesadas, segundo os historiadores, prenderam os pés de Paulo e Silas. Só que o Espírito Santo de Deus, penso eu, não diz a Bíblia,
Não vai procurar isso na Bíblia, nem me chamar de maluco, e nem vai dizer que é heresia, é um pensamento meu, uma imaginação minha. Amém? Aí, pastor Wagner, creio eu que o Espírito Santo começou a trabalhar na vida daquele homem, né? Porque diz a Bíblia que ele é liberto, né? E toda libertação tem um processo, não tem, pastor Wagner? Eu passei pelo processo de libertação, eu não fui liberto assim da noite para o dia. Eu não larguei a prática do pecado da noite para o dia, não. Foi tudo um processo, né? É tudo um processo. Até a gente chegar no ponto que Deus quer. Quando eu me converti de verdade não. Primeira vez que eu levantei a mão para aceitar Jesus, eu queria aceitar Jesus para namorar as moças da igreja. Porque na igreja que eu ia tinha umas moças muito bonitas, aí eu falei, eu vou ficar aqui. Só o sangue de Jesus. Aí com intenção, eu estava gostando de uma moça lá, falei, vou aceitar Jesus para ver se eu consigo entrar ali, ver se ela aceita namorar comigo. Aí foi um processo, eu fui caminhando, aí Deus me libertou. O diabo queria me lançar nas drogas, eu andava com pessoas extremamente drogadas, pessoas que mexiam com drogas, tá? Já fui revistado umas 3 vezes com eles, graças a Deus eles não estavam com droga, porque se tivesse eu ia sido preso junto. Meu Deus! Né? Então o diabo queria me lançar na droga, viviam me oferecendo drogas, mas Deus já tinha um projeto na minha vida, pessoal. Deus já tinha uma obra na minha vida. Então Deus me separou. Né? Eu lembro que um dos rapazes que fumava droga uma vez chegou para mim e disse assim: Tiago, vamos ali atrás para você experimentar o baseado. Vamos ali hoje ali, rapaz. Só que eu sempre ouvi os conselhos da minha mãe. Minha mãe dizia, cuidado, hein? Cuidado, não vá entrar em maus caminhos. Cuidado com esse negócio de droga. Isso destrói a vida da pessoa. Eu sempre ouvi os conselhos da minha mãe. Ouve os conselhos dos seus pais, sabe? Ouve os conselhos dos seus pais. Tem filho que não gosta de obedecer pai e mãe, não gosta de honrar pai e mãe, não gosta de ouvir pai e mãe. Ouve seu pai e a sua mãe, porque é seu pai e a sua mãe, foram eles que te criaram, foi sua mãe que te gerou. Então obedeça a ela, dê ouvido a ela, porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. Então, graças a Deus, Deus me libertou, pastor Jorge, e eu não entrei nessa furada, não entrei nas drogas. Então aquele carcereiro, ele prende os pés de Paulo e Silas, e o Espírito Santo trabalhando na vida dele, não deixou ele fechar a boca de Paulo e Silas, não deixou fechar as mãos de Paulo e Silas. Não deixou fechar o quê? A boca. E mais o quê? Eles ficavam com as mãos livres e com a boca livre. O Espírito Santo já sabia que o culto pentecostal ia acontecer lá. Deus já sabe de tudo, irmão. Ele sabe o que vai acontecer. Eu enxergo só um palmo à frente do meu nariz, ele enxerga lá à frente. Então ele já sabia que ia acontecer um culto ali dentro daquela prisão. E ia ser necessário aquele culto para o carcereiro ser liberto. Ia ser necessário aquele culto para o nome do Senhor ser glorificado. Arilson, vem cá, pastor Wagner. Eu já estou terminando, segura aí. Está Paulo e Silas presos. Eu sou Paulo, você é Silas. Paulo está dizendo assim: estão os dois presos. Os pés estão presos, mas eles estão com as mãos e com a boca livre. Imagino eu um virando para o outro. Eu sou Paulo. Silas, os nossos pés estão presos. Mas a nossa, isso aqui é revelação divina, tá? Não, você está pegando aquele acredita em revelação. A nossa boca está livre. As nossas mãos devem estar livres. Podemos levantar. Paulo, Silas, você concorda comigo em fazer um culto aqui dentro? Vamos levantar um altar de adoração aqui dentro. Você concorda? Então vamos começar o culto? Você concorda? Aí, imagino eu. Quem sabe eles começaram a cantar aquele hino. Vai dar tudo, como é que é isso? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo
tudo certo, em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E eles estão lá, vai dar tudo certo, adorando. Quem sabe cantar aquele hino da harpa, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta, mas Jesus, o capitão, pode se sentar, muito obrigado. Aí, no meio da adoração, algo extraordinário, espantoso acontece. O Espírito Santo de Deus começa a pairar dentro daquela prisão. A glória de Deus é manifestada dentro daquela prisão através de Paulo e Silas. Pastor Wagner Amaral, eu já posso ouvir com os meus ouvidos espirituais um grande terremoto acontecendo dentro daquela prisão. Diz a Bíblia que de repente acontece um grande terremoto naquela prisão, porque Paulo e Silas estavam orando, estavam cantando hinos a Deus perto da meia-noite, e diz a Bíblia que quando o terremoto acontece, a Bíblia diz que as portas das prisões, elas começam a se abrir, os cárceres começam a se mover dentro daquela prisão, e a Bíblia diz que as correntes dos prisioneiros, principalmente de Paulo e Silas, que estavam cantando, estavam adorando, em meio àquela prova, em meio àquela luta, as correntes caem da sua mão. O terremoto de Deus aconteceu naquela prisão, em meio à luta de Paulo e Silas. Deus está me dizendo que vai acontecer um terremoto em meio a essa luta, vai acontecer um terremoto em meio a essa tempestade que você está atravessando, vai acontecer um terremoto em meio a essa perseguição. Ai, meu Deus do céu, é só para quem acredita, é só para quem acredita. O terremoto de Deus vai chegar na tua história, e a tua história vai mudar. O terremoto de Deus vai chegar dentro da tua casa, e o diabo vai ter que sair. O terremoto de Deus vai chegar, e as portas vão ter que se abrir, porque Deus, ele ouve a adoração de um verdadeiro adorador. Diz a Bíblia, presbítero Arilson, em João capítulo 4, no versículo 23 e versículo 24, que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. Deus, eles procura a tais que assim o adorem, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus está aqui nessa igreja procurando os verdadeiros adoradores, procurando aqueles que adoram a Ele de verdade. Ei, balança esse irmão bonito, cheiroso, que está do teu lado. Vai, balança ele em nome de Jesus Cristo, com carinho, respeito, e fala para ele: adore a Deus em meio à luta, em meio à dificuldade. Vai, continua adorando, não para, continua cultuando, continua caminhando, porque a tua vitória vem aí, o teu milagre vem aí, o terremoto de Deus vem aí. Vem. A Bíblia diz que o carcereiro Jorge Luiz, ele vai querer se matar, porque o carcereiro estava dormindo, mas quando ele acorda, ele vê que não tinha ninguém na prisão, eles estavam todos soltos. Aí ele vai desembanhar a sua espada, Deus, e ele vai querer suicidar, se matar, porque ele sabia que o que esperava ele era a morte. Porque naquela época, o carcereiro que ficava na responsabilidade dos presos, se os presos fugissem, se algum preso fugisse, ele pagava com a sua vida, ele era castigado até a morte, assim diz os historiadores. Então ele quis se matar, mas a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas não fugiram.
Eu falei aqui que Paulo e Silas, eles eram conduzidos, guiados pelo Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo soprou no ouvido de Paulo e Silas e falou assim: Paulo, Silas, eu fiz acontecer um terremoto aqui dentro para poder livrar vocês das prisões. Mas vocês não vão embora, não foge não, porque senão o carcereiro vai querer suicidar. E a alma dele é importante para mim. A alma dele é importante, tem valor. Aí Paulo e Silas ficou. Aí quando ele viu que o carcereiro queria se matar, ele vai dizer: não faça isso, porque nós aqui estamos. Nós não fugimos. Isso foi estratégia de Paulo e Silas também para ganhar a alma. O Espírito Santo deu essa estratégia a eles para ganhar aquele carcereiro. Deu essa estratégia. Você está entendendo? Deus vai te dar estratégia para você falar do amor dele para aquele seu vizinho que não é crente. Deus ele vai te dar estratégia espiritual para você ganhar aquele colega seu da faculdade. Deus ele vai te dar estratégia espiritual para você ganhar aquele prostituto, aquela prostituta, para você ganhar a tua família. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a estratégia que Deus vai te dar vai ser tão grande. A estratégia de pregar a palavra dele, de falar do amor dele, da salvação, vai ser tão grande que você vai pregar para a sua família, vai pregar para o seu irmão que não é crente, para o seu pai que não é crente, para a sua mãe que talvez não é crente, para o seu amigo. Vai ser tão grande que você vai pregar, o Espírito vai começar a trabalhar na vida dele e você vai ganhar para Jesus, vai ganhar a sua família para Jesus. E aí você vai correr até o pastor Wagner e vai dizer para ele: pastor Wagner Amaral, hoje eu quero dar um culto de ação de graças, porque eu falei de Jesus para minha mãe e ela se converteu. Eu falei do amor de Jesus para o meu pai e ele se converteu. O meu amigo se converteu, pastor Wagner. Estou trazendo ele para a igreja. Vamos dar um culto de ação de graça. Vamos se alegrar, porque Deus ainda liberta. Irmão, vou parar por aqui. Diz a Bíblia que o carcereiro e a casa dele, Deus, foram libertos. Glória a Deus. Não foi só o carcereiro que foi liberto. Foi ele e a casa dele. É por isso que o diabo se revoltou contra Paulo e Silas. Lídia foi liberta, a sua casa foi liberta, o carcereiro foi liberto, a sua casa também foi liberta. Aí o diabo fica doido, aí ele doida. O diabo não está preocupado com quem, quem não tem compromisso com Deus, não. O diabo não está preocupado, não. O diabo está preocupado com quem tem compromisso com Deus, com quem está andando com integridade, com fidelidade na presença dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixe quem quiser te criticar. Deixe quem quiser falar mal de você. Não saia da posição que Deus te colocou por nada. Humilharam Paulo e Silas. Colocaram Paulo e Silas abaixo no meio do povo, em praça pública. Mas Paulo e Silas continuou fiel. Eles continuaram no centro da vontade de Deus. Será que o irmão que fala mal de você vai tirar você do centro da vontade de Deus? Será que o irmão que quer puxar o teu tapete vai te tirar do centro da vontade de Deus? Vai fazer você parar? Deixe de falar mal de você. Ninguém paga as suas contas, Arius. Deixe de falar mal de você. Continua no centro da vontade de Deus. Se estão te criticando é porque você está dando fruto. Porque a árvore que dá fruto, ela recebe pedrada. Você já viu a árvore que não dá fruto receber pedrada? Claro, mulher. Você levanta aí. Você, em nome de Jesus, coloca de pé. Glória a Deus. Eu não conheço essa mulher. Mas Deus está